Olá, minha gente! Convido vocês a conhecerem o meu livro Oficina de Criação Literária: Como Ensinar Saberes e Sabores da Leitura e da Escrita. Esta obra foi publicada pela Papyrus Editora, que é um livro para ensinar a escrever e a gostar de ler mundos e textos como quem saboreia o prato mais gostoso. Antes de começar a assistir, por favor, ative o sino de notificações, curta o vídeo e compartilhe. Inscreva-se no canal e receba vídeos super úteis para você, seus filhos e seus alunos sobre educação, literatura para crianças e narrações das minhas histórias. Entre A Casa é Sua, ponto de partida da nossa conversa. Escrita e leitura não podem ser ensinadas separadamente e nem deveriam sê-las, senão sustentadas nas relações sociais para que produzam sentidos. São interdependentes, como a fome e a vontade de comer, como as aprendizagens e o desenvolvimento, desde que nascemos. Como nos ensina a teoria histórico-cultural proposta por Lev Vygotsky e seus colaboradores, ao defender o papel da mediação social no desenvolvimento das funções tipicamente humanas, nas funções mentais tipicamente humanas, que refletem nosso comportamento consciente, como por exemplo o pensamento lógico, a abstração, a atenção voluntária, a percepção e a memória. Por isso que os processos iniciais de apropriação do alfabeto, conjugando dialeticamente escrita, leitura e conhecimentos de mundo, potencializam o desenvolvimento. Aliás, é Luria quem afirma que a escrita pode ser definida como uma função que se realiza culturalmente por mediação. Todavia, em algum lugar das nossas vidas, sobretudo a escolar, estes dois fenômenos vão se afastando um do outro. E é fortemente danoso quando a fome se afasta da vontade de comer. Quando menos notamos, nossas habilidades de escrever até tomam vulto, enquanto as de leitura se atrofiam, e na razão direta, prazer gerado por estes atos. O que me faz lembrar as pessoas bombadas, que na academia de ginástica hiperestimulam determinados grupos musculares em prejuízo de outros e se tornam disformes. Parece-me que a escola, academia de saberes e de sabores, infelizmente também de dissabores, segue a mesma lógica quanto ao ensino da escrita e da leitura, estacionando no território dos textos convencionais. Em geral, a exploração dos diversos gêneros e tipos textuais é acanhada, afinal, dizem, a escola não tem a intenção de formar escritores e, mais timidamente ainda, ensina o gosto pela leitura. É nesta cozinha que este meu livro se intromete, entendendo esta inseparável correlação. Vejamos como a dicotomia que impomos ao ato de ler e escrever pode produzir resultados catastróficos. Vivemos tempos de não leitores e, infelizmente, não temos o poder para formar leitores. Não há ação externa que forme alguém, sobretudo à luz da teoria histórico-cultural. Mesmo considerando as fortes influências que um sujeito tem sobre o desenvolvimento do outro, transformando e sendo transformado nas relações dialéticas, ele é o sujeito do seu próprio desenvolvimento. Nossas influências podem orientar essa formação, mas a sua constituição é própria dele. Assim, não formamos leitores. Leitores se formam ou não. Como podemos efetivamente influenciá-los a se formarem leitores em um tempo de não leitores é o pretexto deste livro. As pesquisas sobre leitura no Brasil sempre nos preocupam, sobretudo quando relacionamos o ato de ler ao desenvolvimento social, econômico e cultural de uma nação.
O eco da famosa frase do pré-modernista Monteiro Lobato, alertando já na década de 1930 que um país se faz com homens e livros, reverbera como frase oca, proferida para dourar discursos ou adornar artigos. E qual a dimensão dos prejuízos pessoal e nacional de um povo que não lê? Este mesmo Lobato, também em local incerto e não sabido, apregoara que aquele que não lê mal ouve, mal fala, mal vê. A riqueza desta metáfora é tal que, transcendendo a necessidade da leitura da palavra, da de ouvir o que é dito e de ver coisas e fatos, a leitura de mundo é requisito básico para o exercício consciente da cidadania. Competência que exige aquele básico, mas o supera. E Paulo Freire vai nos dizer que a leitura de mundo precede a leitura da palavra, reivindicando que os tão conhecidos mecanismos de leitura sejam transmutados no que ele denominou de ato de ler, apontando para uma prática de leitura crítica, reflexiva e produtora de sentidos. A falta da prática da leitura, sobretudo compreendida como ato de conhecer, impõe alto custo pessoal e social. Para o indivíduo, desde a baixa autoestima ao imobilismo, da alienação à exclusão, e para a nação, a negação ao desenvolvimento social, econômico, científico e cultural. Para atuarmos favorecendo efetivamente o processo de atiçar desejos pelo livro e pela leitura, de modo a dar condições mínimas de instrumentalizar o indivíduo para as negociações da sua vida social, para constituir-se como sujeito ativo, crítico, reflexivo e intencional, a impor resistência a uma sociedade hegemônica que impõe a exclusão, as desigualdades, as injustiças, a submissão, a domesticação e a opressão, são requeridas duas ações fundamentais. A primeira, as qualificações críticas dos processos de alfabetização e de letramentos. A segunda, a produção de projetos críticos, reflexivos, de preparo e de degusto de textos e da leitura nas escolas. As experiências aqui propostas almejam produzir sabores, saberes e competências, sobretudo sociais, na escrita e na leitura, favorecendo a construção de cidadãos críticos e conscientes que se assumam protagonistas das transformações emancipadoras que tanto reclamamos. Intenciona promover prazeres na produção de textos e na leitura por meio de jogos e brincadeiras como estratégias para o desenvolvimento de habilidades e conhecimento técnico da produção textual e também da apropriação, claro, de conteúdo de obras literárias. O meu desejo com esse livro é incentivar a escrita e a leitura crítica na escola, de forma que ampliem seus horizontes sociais e culturais. Orienta também a realização de produções orais e escritas divertidas e inteligentes que facilitem os multiletramentos, que enriqueçam seus repertórios linguísticos e de compreensão do mundo. Portanto, esta é a estrutura desta publicação que tem você, professor, professora, como chefe criativo, o cozinheiro arrojado a envolver seus alunos no preparo e no deleite das experiências mais saborosas do universo do texto e da leitura. Então é isso. Inscreva-se no meu canal e receba dicas para você, seus filhos e seus alunos sobre educação, literatura para crianças e narrações das histórias que eu escrevo.